As sucessivas tragédias causadas pela chuva nos períodos de dezembro e janeiro viraram rotina. Nos últimos 2 anos, vimos as cidades fluminenses sendo destruídas pela água. Este ano foi a vez de Minas Gerais, onde mais de 150 municípios decretaram estado de emergência. Consternada com a situação a qual as famílias atingidas pela chuva vivem, a população se solidariza fazendo doações de donativos que possam amenizar a tristeza e minimamente conceder algum conforto a essas pessoas. Já é a segunda viagem que eu dou, né? E eu calculo em média por viagem umas 2 toneladas de doações, né? Então eu acho que superou as expectativas. É um pouco de alegria e um pouco de tristeza ao mesmo tempo, né? A tristeza porque a gente vê o sofrimento das pessoas, né? Mas a alegria por poder estar ajudando. Porém, nem todo tipo de doação é bem-vinda e algumas coisas não ajudam muito. Alguns itens, ao contrário, acabam atrapalhando e atrasando o processo de triagem e entrega dos donativos. Quanto mais úteis e melhor organizadas elas estiverem, melhor para todo mundo e chega mais rapidamente à comunidade. Então, eu gostaria de destacar produtos que são muito importantes, né? Uma fralda, as fraldas são muito importantes, tanto para criança como para idosos. Os alimentos, né? Assim, sempre dando preferência aos enlatados, aos que têm uma grande durabilidade, né? Que não vence rapidamente. Cobertores, que são muito importantes, e agasalhos. Em relação aos agasalhos e aos sapatos, você vê aqui, eu quero dar um exemplo, né? A gente pede para que sejam sapatos em bom estado de uso, como esse, é um sapato usado, mas em bom estado. Agora, a gente pede uma coisa que é importante, né? Para as peças que funcionam em par, que a pessoa, ao separar e ao organizar o material, junte os pares. Um exemplo aqui de um material que a gente recebeu, olha, o par da sandália vem acoplado, porque se vem uma peça só, na hora da separação, às vezes se perde, é uma doação que fica perdida, às vezes coisas em bom estado. Material de higiene pessoal é uma outra coisa muito importante, então a gente tem aqui papel higiênico, a pasta de dente, o sabonete, shampoo, material de higiene pessoal e material de limpeza. A gente está precisando muito de material de limpeza para limpar exatamente as paredes, as casas que ficaram muito sujas. Água sanitária, sabão em pó, enfim. O colchão e água são água muito importante que vem, a doação de água tem sido muito bem-vinda. Eu vou encerrar aqui os bons produtos, mostrando, por exemplo, esse tipo de doação que a gente tem recebido de lojas, que às vezes o estoque está ultrapassado, não vai mais vender, então vem fechadinho, roupa para bebê, é muito importante. Agora eu gostaria de falar do tipo de doação que não deve vir, né? Eu vou destacar aqui, roupa. Roupa a gente tem recebido muito, a gente tem pedido até que fiquemos mais nos outros produtos. De toda maneira, a roupa neste estado aqui, né, que a pessoa para usar vai ter que costurar e ela está em abrigo, isso não funciona, porque ela não tem condições de transformar essa peça numa peça útil para usar. Esse tipo de coisa. Olha, uma perna de uma calça. Isso a pessoa que está no abrigo, que tem pouco espaço, inclusive, não tem a menor condição de mandar costurar ou reformar, né? Então a gente pede que esse tipo de produto seja evitado, né? Vou mostrar um sapato, olha, um sapato que está rasgado, furado. Esse tipo de doação aqui, de fato, ajuda muito pouco. Meia, olha, a pessoa tirou do pé, ela está suja ainda. Revista, que de um ponto de vista a gente pensa que pode ter utilidade para entretenimento, para as crianças, mas numa situação que as pessoas estão em abrigo, sem espaço para guardar, sem espaço para poder, inclusive, utilizar essa revista e sem tempo para entretenimento, porque tem muito trabalho de limpeza, esse é um tipo de doação que agora também não nos interessa. Então, aí, olha, vou destacar mais uma, tá vendo? É uma peça que para ser usada precisa ser costurada, precisa colocar o fechiclero, olha, não tem. E a pessoa que está numa situação difícil e sem a sua própria casa, sem acesso à máquina, esse é um tipo de doação que não ajuda. Na verdade, às vezes até atrapalha, porque é um volume grande para ser separado e entregue e a gente perde muito tempo nesse processo. As instituições responsáveis pelo recebimento dos donativos orientam as pessoas que limitem a doar o que pode ser útil para atender as primeiras necessidades das vítimas, como água, alimentos de fácil consumo, leite em pó, agasalhos, materiais de limpeza e higiene pessoal, utensílios domésticos e fraldas.
Os interessados podem procurar no batalhão da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, que em parceria com a Defesa Civil Municipal e Cruz Vermelha estão fazendo a triagem e distribuição das doações.